Olá, vamos para a nossa segunda parte da nutrição mineral de plantas. Agora a gente vai falar um pouquinho na parte de metabolismo, absorção e transporte de nutrientes e avaliação nutricional. Trabalhar um pouco aquelas questões relacionadas à deficiência de micronutrientes, principalmente, nutrientes em geral, mas que a gente consegue ver na planta o que está acontecendo e a gente não precisa nem de uma análise de tecido de plantas para identificar, principalmente quando são deficiências muito características, são sintomas que a gente consegue detectar com um grau de certeza muito grande. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender um pouquinho de nutrientes é como eles se processam. Essa não é a aula específica de nutrição mineral de plantas e nem de solos. Mas como que as coisas acontecem no solo? Nós temos aí os nutrientes, né, macro e micronutrientes, e eles estão no solo, na maioria das vezes, estão iônicos, porque existe uma solução do solo, o nutriente ele está o sal que a gente coloca, ou que existe, ele está dissociado em íons. E esses íons são os que estão dissolvidos na solução do solo e eles, ao mesmo tempo, estão próximos à matéria orgânica ou argila, às suas cargas. Essas cargas da argila e da matéria orgânica são chamadas de capacidade de troca. Quando é de cátions, capacidade de troca de cátions, e quando é de ânions, capacidade de troca de ânions. Então, aqui, por exemplo, um potássio, ele está próximo a uma carga negativa, né, e até certo ponto ele está adsorvido porque ele não está ligado intimamente, né, não é uma ligação covalente, nem uma ligação muito forte do tipo iônica, mas é uma ligação de proximidade de cargas que é chamada de adsorção de íons. Então aqui nós temos potássio ligado à carga negativa, magnésio ligado à carga negativa, o próprio alumínio, que não é um nutriente, que tem 3 cargas, está ligado à carga negativa, cálcio e por assim afora. Né? A matéria orgânica, quando tem muito mais cargas negativas do que a argila, é responsável por grande parte da capacidade de troca de cátions do solo. E as raízes têm capacidade de troca também, né? A raiz ela consegue trocar, entrar um sulfato por uma troca de um íon hidrogênio que entra junto com ela por cotransporte, um potássio a mesma coisa, às vezes um íon fosfato, a planta consegue absorver o fosfato por cotransporte, entra o íon fosfato junto com o íon H+. Aqui está representando a saída de um OH-, mas na verdade o procedimento é de cotransporte com um íon H+. E quais são os mecanismos de absorção e transporte de solutos? Bom, a absorção de nutrientes, dos nutrientes que vêm do solo, eles entram pela raiz, né? O nutriente entra pela folha? Entra, mas em menor quantidade. Então, se a gente quiser fazer uma reposição de micronutriente, a gente até pulveriza uma planta com micronutriente na parte aérea, mas geralmente os nutrientes, a grande parte, os macro principalmente, macronutrientes entram pela raiz. E aqui nós temos uma representação diagramática de um corte longitudinal da região apical de uma raiz. A raiz ela tem uma região onde as células estão se dividindo e é uma região bastante pouco organizada. Né? É um meristema de crescimento. No ápice da planta tem uma coifa, que é a parte mais endurecida, mais organizada, que protege a ponta da raiz, que é o ápice. Tem uma bainha de mucigel, que é um gel que geralmente ocorre na região do crescimento. E depois nós temos uma região mais organizada, onde nós temos as células organizadas e uma coisa que é importante, que é a estria de Caspary, que é essa estria que ocorre em torno
do risocilindro central e que não deixa água e nutrientes passarem de qualquer maneira aqui. Então, nessa região que está mais organizada, que existe a banda de Caspary, ou estria de Caspary, é uma região onde que o transporte de solutos e de água vai ocorrer basicamente através dos plasmodesmos. Aqui nessa região, o transporte é mais efetivo através das tanto apoplástico, né, que é entre a célula, quanto dentro das células, que é intracelular. E o movimento molecular ou iônico de um local para outro, ele ocorre principalmente por transportadores. Nós temos dois tipos de transportadores, os passivos e os ativos. O passivo é aquele onde ocorre o transporte de um íon ou de uma molécula através de um transportador por meio de um gradiente de concentração. E o transporte ativo, ele é contra um gradiente de concentração, mas ocorre basicamente gastando energia. Então, uma proteína que gaste energia, ela vai gastar energia a partir de um ATPase, que vai quebrar o ATP, vai liberar energia, e essa energia consegue bombear esse íon para dentro da célula. Então, esse transporte passivo, quando ele ocorre, ele não gasta energia, mas o transporte ativo gasta energia. É against the direction of electrochemical gradient. Ele é contra a direção do gradiente de eletroquímico. Então, gasta energia porque ele precisa bombear o íon para dentro da célula. E aí gasta energia. Existe também uma difusão, principalmente de água, pelo interior da membrana, mas ela corresponde a um transporte muito pequeno de águas. Já o transporte maior de água ocorre por aquaporinos, que são canais que permitem a entrada de água em fila indiana e numa velocidade muito grande. Então, nós temos basicamente dois transportadores, né? Canais e transportadores, proteínas de transportadores. Esses canais, eles geralmente permitem um transporte a favor de um gradiente de concentração, ou seja, onde tem mais moléculas, sai para onde tem menos, e o transporte ativo, que é uma bomba, pump é bomba, né, em inglês, ele é contra um gradiente gradiente eletroquímico e ele precisa de gastar energia. Essa energia aqui, ela vem da quebra do ATP, pelas ATPases. Então, a ATPase é uma proteína que quebra o ATP e libera energia. O transporte passivo, ele ocorre pela membrana sempre do meio que está mais concentrado para o meio menos concentrado, até que se equilibrem as concentrações. O transporte ativo, ele é sempre contra um gradiente eletroquímico. Então, o potencial eletroquímico do substrato A é baixo e do B é baixo. Então, o transporte ele vai ocorrer do baixo para o alto. Ou seja, fora da célula, por exemplo, fora da raiz, a concentração de fósforo é muito baixa. Então, precisa gastar energia e precisa do transportador que jogue esse fosfato para dentro da célula. E para isso precisa gastar energia. Quando esse transporte ele ocorre com vamos supor, 1 mol de prótons, né, de H+, transporta 1 mol do soluto ou do íon, ele é chamado de symport, porque está indo na mesma direção. Quando ocorre o contrário, por exemplo, sai 1 mol de hidrogênio para entrar de 1 mol de um íon, então ele é chamado de antiport.
Para o caso, por exemplo, de nitrato, ocorre um symporte, né? O nitrato entra aí, às vezes, até 2 mol de prótons para cada mol de nitrato. No caso do fosfato, ocorre um antiporte. Entra 1 mol de nitrato, não, desculpa, amônio, né? Para entrar 1 mol de amônio, joga 1 mol de prótons para fora. E assim a gente tem um antiporte, porque entra 1 mol de H+, sai 1 mol de H+, para entrar 1 mol de NH4+. Então, os transportadores, eles foram divididos em symporte e antiporte para o cotransporte, né? Quando entra nitrato e entra prótons. Quando entra próton e sai, por exemplo, sódio, né, bombeia o sódio para fora, é um antiporte, é um outro mecanismo. E essas proteínas que fazem esse cotransporte são chamados de carreadores. O uniporte já é um sistema que gasta energia, mas ele só bombeia. Então, geralmente é bombeado um mol de prótons para fora, e esses prótons que estão fora da célula, ele consegue dissolver, por exemplo, fosfatos e etc. Esses são chamados de bombas, né? Bombas de próton. Isso é muito comum no estômago da gente, né? O estômago bombeia prótons para fora da célula, que é o interior do estômago, por meio de bombas de próton. E essa bomba gasta ATP também, né, que ATP vira ADP, adenosina trifosfato, vira adenosina difosfato, mais um fósforo inorgânico. E aí gera energia para o funcionamento dessa bomba de prótons. A difusão, que ocorre por meio passivo, né, já é um pouco diferente. Por quê? Você tem muito CO2, por exemplo, fora da célula, ele entra na célula por meio de difusão. Existe também um canal iônico que faz uma difusão facilitada. Ele apenas limita a entrada do íon. Por exemplo, o potássio é muito comum, né? Tem potássio lá de fora da célula e ele entra por canais por difusão facilitada. Então, aqui nós temos vários mecanismos. Difusão facilitada, symporte, antiporte e uniporte. Daqui para cá, né, o cotransporte e o uniporte são transportes ativos e do centro aqui para a esquerda é transporte passivo, por difusão ou difusão facilitada. A assimilação dos nutrientes já é a parte metabólica de incorporação dos nutrientes em minerais, os nutrientes minerais em substâncias orgânicas. Então, como é que a gente tem uma glicose e essa glicose vira um aminoácido? É porque se incorpora um nitrato, né, em forma de amida, incorpora num aminoácido, para depois esse aminoácido formar uma proteína. Essas reações requerem muita energia e ocorrem principalmente para o ciclo do nitrogênio. Então, a assimilação de nitrato é muito fundamental para que a gente tenha toda a constituição das plantas, que basicamente precisa de proteínas para formar membranas das células. A assimilação dos nutrientes requer grande quantidade de energia para acontecer, pois converte compostos inorgânicos estáveis em compostos orgânicos com alta energia, principalmente proteínas. Vemos um caso aqui de assimilação. O nitrato, que está dentro da célula, nos vacúolos, por exemplo, ele pode ser levado a nitrito e depois a amônio, e esse amônio ele é assimilado em glutamina. Isso consome 12 ATPs para cada mol de nitrogênio assimilado. Então, 12 mol de ATP para cada mol de nitrogênio, ou 12 ATP para cada
um nitrato assimilado. O N2, que ocorre na assimilação, principalmente pelos rizóbios, né, nas leguminosas, que é comum, ele é transformado em gás amônia, NH3, que depois é transformado em amônio, né, por hidrólise, e o amônio é, então, assimilado em glutamina. Esse processo aqui, como ele sai de N2 para NH3, ele já consome mais ATPs, 16 ATP para cada N assimilado. Então, o ciclo de nitrogênio, ele pressupõe uma série de fases, né? Vamos começar aqui pela parte mais superior do slide, com nitrogênio atmosférico. Ele pode ser nitrificado na forma de relâmpago, então de N2 pode chegar a NO3 menos, que fica dissolvido na água, e durante as chuvas ele vem para ser assimilado. Ele pode ser depositado no solo ou nas folhas das plantas. Então, depois de uma chuva, é muito comum a gente dizer que as plantas ficam verdinhas, né? Não é só por causa da água, é por causa do nitrogênio também. Também pode ser fixado por bactérias, que elas são os fixadores de nitrogênio do ar no solo e nas raízes das leguminosas, e as algas nos oceanos também fazem assimilação do N2 para se transformar em proteína das plantas e dos animais. As plantas são alimentos dos animais aquáticos, por exemplo, que depois de mortos e também as suas fezes podem ser decompostos e pode perder esse nitrogênio para o sedimento marinho. As bactérias fixadoras de nitrogênio podem liberar esse nitrogênio para o solo, na forma de nitrato, ou de amônio na decomposição. Esse nitrato que está no solo, ou amônio, pode ser absorvido pelas plantas e ser assimilado, então, pelas raízes das plantas, e virar proteína de animais, se transformar, né, em proteínas de plantas e de animais. Os fertilizantes que nós depositamos no solo, por sua vez, pode se dissolver, no caso do nitrato, e retornar para as plantas por forma de absorção pelas raízes. Essas proteínas de plantas e de animais podem se decompor, liberar amônio na decomposição, né? São sais de amônio, mas o amônio pode estar dissociado e pode ser absorvido pelas plantas. E pode ser nitrificado, né, pelas nitrosomonas em nitrito e depois em nitrato pela nitrobacter. Esse é o processo de nitrificação e aí o nitrato do solo pode ser assimilado pelas plantas novamente. Esse nitrato do solo pode ser desnitrificado e pode ser liberado na forma de gás. Aí as bactérias desnitrificantes dos solos mais alagados podem provocar a perda desse nitrogênio na forma de amônia, que vai evaporar e pode também ser liberado na forma de nitrogênio gasoso, N2, que é o caso da desnitrificação, e ser perdido para a atmosfera. Lembrando que a atmosfera tem em torno de 78% de N2, que é inerte, que precisa ser nitrificado para poder ser fixado para poder ser absorvido pelas plantas novamente. Existe liberação também de gases, né? Somente amônio nas ações vulcânicas, que também vai para a atmosfera, e o gás N2 também vai para a atmosfera. Como o nitrogênio fica disponível para as plantas absorverem? Ora, se o nitrogênio é gasoso, ele não é absorvível pelos seres, né, vivos superiores, que é o caso das plantas. O N2 é absorvido por bactérias, principalmente o rizóbio, né, nas leguminosas, e as bactérias de vida livre, nitrificantes,
que absorvem o N2 do ar e conseguem transformá-lo em N orgânico dentro das moléculas orgânicas. Logo, ele precisa ser transformado em amônio e depois em nitrato. Então, a fixação de nitrogênio basicamente é transformar N2 em NH4 e depois assimilar na forma de glutamina. A nitrificação ela é a passagem do amônio, que é sólido, né, é íon, que é soluto, que está dentro da solução do solo. Ele pode ser transformado em nitrito, NO2-, por nitrosomonas, e depois transformado em nitrato, que é NO3-, pelas nitrobacter. O nitrito ele é tóxico, se as plantas absorverem muito, é tóxico para as plantas e é tóxico para os animais. Nós usamos nitritos para fazer embutidos, colocamos um pouco de nitrito para as bactérias não se desenvolverem, para vocês verem como que o nitrito é tóxico. Então, o ideal é que a gente tenha uma passagem rápida de amônio para nitrito e depois nitrato, porque o nitrato é menos tóxico, ele só seria tóxico em altíssimas quantidades para as plantas e para os seres humanos em altíssimas quantidades também, porque ele pode se transformar em nitrito e virar cancerígeno. Aqui nós temos mais um ciclo, né? É um pouco mais simplificado do que o primeiro ciclo, onde o nitrogênio atmosférico ele é fixado ou por bactérias simbióticas de raiz, que é o caso do rizóbio, por bactérias de vida livre, aí nós temos várias bactérias, azospirilos e etc. E temos a fixação por processos industriais. Essa fixação é o que a gente faz nas indústrias de fertilizante. Pega o nitrogênio N2 e transforma em nitrato, amônio, etc. Né? É daí que vem a ureia. É dessa fixação. Esse fertilizante pode ser adicionado ao solo e esse amônio do fertilizante pode ser nitrificado pelas bactérias e depois esse nitrato pode ser assimilado pelas células vegetais a partir da absorção pelas plantas. E amônio absorve também? Absorve também. Mas o amônio ele passa rapidamente a nitrato no solo, quando tem água, né? E o amônio absorvido em grande quantidade pelas plantas, ele é altamente tóxico, porque ele interfere na cadeia de transporte de elétrons. E esse amônio, então, dentro das plantas, ele pode ser assimilado em aminoácidos, ou pode ser nitrificado e pode ser transformado, então, em nitrato, ele pode ser acumulado nos vacúolos. E aí vai formar tecidos vegetais, que pode ser alimento de animais, e os dejetos vão ser decompostos, liberando compostos orgânicos, e essa liberação de compostos orgânicos, no processo de decomposição, libera amônia, e a amônia volta a fazer parte do pool de amônio do solo, que é nitrificado e novamente absorvido pelas plantas. Desse nitrato do solo, um pouco dele pode ser perdido pelas bactérias na forma de gás. Isso chama-se desnitrificação. Então, muito nitrogênio do solo ele pode ser desnitrificado e perdido. Para isso, tem muitas pesquisas que usam alguns produtos para evitar a desnitrificação no solo. E aí a gente vai estudar isso um pouco mais à frente, na nutrição mineral de plantas ou na fertilidade do solo. Professor, e os nitratos do solo? Eles são absorvidos muito fracamente pelos compostos, pelas argilas, e ele pode ser perdido por lixiviação. Pode sim. Os nitratos, se ele tiver em grande quantidade no solo, ele é rapidamente perdido. Então, a gente, quando vai fazer irrigação, tem que tomar muito cuidado para não perder nitrato por lixiviação. Então, depois de muitos dias chuvosos, é muito comum as plantas terem deficiência de nitrogênio. Por quê? Porque a quantidade de nitrogênio que tinha no solo livre, ele é perdido por lixiviação.
Mas e depois? Por que que depois tem mais nitrogênio? Porque depois tem decomposição da matéria orgânica do solo e libera nitrogênio para as plantas absorverem. A fixação de nitrogênio no solo ela pode se dar de duas formas. De uma forma por bactérias fixadoras, né, tipo risóbio, que são simbióticas, e por bactérias que são assimbióticas. O risóbio, que é simbiótico, ele forma uma estrutura na planta, tipo um tumor, né, onde ele cresce e libera, ele tanto assimila esse nitrogênio atmosférico, ele faz a fixação dele e depois libera para as plantas em forma de compostos nitrogenados, né, amínicos. A fixação de nitrogênio requer condições anaeróbicas, então essas bactérias elas ficam dentro de encapsuladas dentro de uma estrutura que permite uma anaerobiose suficiente para ela fazer a fixação desse nitrogênio. A maior parte das bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico tem vida livre, né? Poucas formam associação com plantas. Então, a maior parte de vida livre, mas para as leguminosas, no caso soja, feijão, o nitrogênio que vem do risóbio, da fixação com risóbio, ele é fundamental. Tanto é que hoje se costuma apenas fazer a inoculação das sementes de soja com risóbio e é suficiente para absorver o nitrogênio do atmosférico, incorporar na planta e a planta crescer a contento. Então não se usa adubação nitrogenada em soja devido ao risóbio que foi melhorado, foi desenvolvido, principalmente a Embrapa faz um trabalho fantástico nesse sentido, e hoje nós temos uma economia vertiginosa de fertilizantes nitrogenados na cultura da soja. Aqui nós temos algumas bactérias que fazem essa simbiose com leguminosas, que é o azorrisóbio, bradirrisóbio, fotorrisóbio, risorrisóbio e sinorrisóbio. Depois nós temos algumas outras categorias, né, de plantas hospedeiras que formam, principalmente arbustos, né, e árvores, que formam simbiose com actinorrisas, actinorrísicas, né, que são, por exemplo, a frânquia, né? Frânquia é um tipo de bactéria. Depois tem a gunera, a zola, que é uma planta aquática, que faz associação com a anabaena, e na cana-de-açúcar tem a Cetobacter, que também faz assimilação de nitrogênio de forma simbiótica, mas em menor quantidade. Já os fixadores de nitrogênio de vida livre são muito importantes, né? Nós temos as cianobactérias, que são as algas azuis esverdeadas, que fazem associação, que recebem nitrogênio de anabaena, e Calotrix e Nostoc. Tem outras bactérias também, que são as Zospirilo, Azotobacter, Beijeringia, Dexia, Bacillus klebsiella e outros, né? Nós temos alguns anaeróbicos não fotossintetizantes que também fazem assimilação de nitrogênio, que é Clostridium, Metanococcus, Chromatium e Rhodospirilo. Então, quando a gente faz uma adubação verde, a gente está usando nada mais, nada menos que uma leguminosa que vai fazer associação com o risóbio e vai assimilar o nitrogênio atmosférico. Depois a gente incorpora todo esse material e aí esse nitrogênio vai estar disponível para as plantas na cultura subsequente. Isso as leguminosas mais usadas que a gente tem aí. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Crotalaria júncia, né? Crotalaria júncia,
feijão de porco, aqui tem crotalária novamente, mucuna, ervilhaca, aqui milheto e sorgo não fazem associação com risóbio, mas também são usados para adubação verde. Aqui nós temos um ciclo, né, da adubação verde. A fixação biológica do nitrogênio no solo ocorre. Vamos começar aqui da esquerda, né? A atividade biológica e o sequestro de carbono ocorre quando as plantas fazem fotossíntese. Fazem a fixação biológica de nitrogênio no solo, através de risóbio e bactérias de vida livre, aumenta o teor de matéria orgânica no solo, aumenta a capacidade de retenção de água, disponibiliza esse nitrogênio, fósforo, potássio, etc., por decomposição, reduz a incidência de pragas e doenças, porque quebra o ciclo das pragas, né? Protege o solo da erosão e da radiação solar, evita o aquecimento excessivo do solo e ajuda a descompactar o solo, ou seja, melhora a estrutura do solo, melhorando a absorção de água pelo solo e a aeração, ou seja, a oxigenação para as raízes crescerem melhor. Isso tudo são grandes vantagens que nós temos quando a gente faz adubação verde. Decomposição e amonificação. Bom, a amonificação nada mais é do que liberar amônio, né? E amônio é liberado toda vez que decompõe uma matéria orgânica que tenha nitrogenados, no caso os aminoácidos. Então as proteínas são formadas por aminoácidos e cada aminoácido tem pelo menos um grupamento amina. Esse grupamento, quando ocorre a decomposição da matéria orgânica por fungos e bactérias, ele é liberado para a solução do solo. Então, libera o amônio, vai ficar liberado na solução do solo e depois esse amônio pode virar nitrato ou pode ser absorvido pelas plantas. Depois da decomposição ou da amonificação, onde ocorre a liberação da amônia para o solo, aí nós temos a assimilação. A assimilação desse amônio pode ser na forma de nitrato ou de amônio, porque o amônio pode virar nitrato no solo, ele é nitrificado, e pode ser absorvido como nitrato, ou pode ser absorvido como amônio também. E, novamente, ele vai ser assimilado nos vegetais na forma de aminoácidos. Então, todo o nitrogênio que entrar na planta, né, seja amônio ou nitrato, ele vai acabar, de uma certa forma, sendo assimilado. Ou vai ser guardadinho nos vacúolos, né? Mas se ele for assimilado, ele vai virar aminoácido e vai virar proteína. Ou pode virar uma clorofila também, né? Tem várias estruturas dentro da planta. Mas, de qualquer forma, a assimilação é a incorporação do nitrogênio numa matéria, num composto orgânico da planta. E a assimilação, falando um pouquinho na parte mais bioquímica, né, que não é nosso métier aqui, mas a gente tem um ATP que tem 3 fosfatos inorgânicos ligados. Esses fosfatos, cada um deles tem capacidade de liberar energia quando ele é decomposto. Então, se o ATP virar um ADP mais um PI, vai liberar energia. Essa energia é usada para fazer a assimilação dos aminoácidos. Então, o aminoácido vai ser sempre assim, vai ter um radical, né? Vai ter um carbono ligado a um agrupamento ácido. Esse é um ácido carboxílico, né? Ou uma carboxila, que é um COOH. E a esse carbono também está ligado uma amina, sempre. Então, aquele nitrogênio ou nitrato ou amônio que foi absorvido pela raiz, que foi para dentro da planta, ele vai ser assimilado em aminoácidos na forma de amina. Nós temos
ácidos desoxirribonucleicos, que formam o DNA, que são basicamente compostos orgânicos com nitrogênio, né? Ou bases pirimidinas ou purinas. São as duas bases que nós temos. Resumindo, então, nós temos um N atmosférico, que é fixado, ou ele é fixado, é nitrificado através de raios atmosféricos, né, raios durante uma tempestade, por exemplo, ou por bactérias, que fixam esse nitrogênio ou nas raízes, né, nos nódulos das raízes leguminosas, ou bactérias livres do solo. Essa nitrificação, então, transforma esse N gasoso atmosférico, inerte, em nitrogênio ativo, né, que reage. Não é mais inerte. Ele é amônio, né, NH4, que pode ser transformado em nitrito e em nitrato, ou ele pode ser absorvido também diretamente pelas plantas. As plantas, uma vez decompostas, também liberam amônia e nitrato, e esse nitrato ou amônia pode ser absorvido pela planta e assimilado na forma de compostos orgânicos novamente. Mas uma parte pode ser desnitrificada. Pode sim, as bactérias podem desnitrificar, né? Principalmente em ambiente anaeróbico de solos alagados, esse nitrogênio pode ser perdido na forma de N gasoso, N2. Vamos fazer um resuminho então aqui. Assimilação de nitrato. As plantas podem assimilar nitrato tanto nas raízes quanto na parte aérea. Então, o nitrato ele não é assimilado em compostos orgânicos apenas na parte aérea. A parte aérea faz fotossíntese, mas a assimilação ocorre na planta inteira. As plantas podem acumular altos níveis de nitrato nos vacúolos ou translocá-los para os tecidos sem prejuízo. Então, o nitrato ele pode andar dentro da planta sem problema nenhum, porque ele não tem toxicidade. É diferente de um amônio que entrou, tem que ser imediatamente nitrificado, tem que ser transformado em nitrito, depois nitrato, e quem faz isso é a nitrito redutase e depois nitrato redutase, para poder transformar o nitrogênio amoniacal em um nitrogênio assimilável, mas que não seja tóxico. Entretanto, para os animais, a alta concentração de nitrato é danosa, podendo causar a formação de potentes carcinogênicos, nitrosaminas, e hemoglobina incapaz de transportar oxigênio, que é a chamada meta-hemoglobinemia. Isso acontece, nitrosaminas, quando o sujeito pega um cigarro e fuma, tendo muitas aminas secundárias no tabaco, no cigarro, elas em alta temperatura viram nitrosaminas, que pode ser carcinogênica. A hemoglobina, que não transporta oxigênio, a meta-hemoglobinemia, ocorre quando alguém absorve muito nitrito ou nitrato, que come mesmo, em altas concentrações. E aí o sangue fica azul, né? Porque a meta-hemoglobina ela não transporta oxigênio. Essa é a famosa doença do bebê azul, que ocorreu muito na Inglaterra nos anos 70. Mas depois a gente não tem mais casos relatados. O que ocorre aqui no ambiente tropical é que a planta não consegue acumular tanto nitrato nos vacúolos, porque tem muita luz e muita temperatura, e ela metaboliza rapidamente esse nitrato para transformar em proteínas e crescer folhas, frutos, etc. A assimilação do amônio. O amônio é obtido pela sua própria absorção, né, porque a planta pode absorver amônio, pela assimilação do nitrato ou a partir da fotorrespiração. Fotorrespiração nós vamos estudar um pouco mais à frente, ela ocorre em casos onde o excesso de temperatura e luz podem causar um efeito inverso ao que a gente quer, né? Em vez de uma fotossíntese, ele fotorrespira. E aí pode ser bastante tóxico para a planta. A sua toxicidade é evitada pela rápida conversão do amônio em aminoácidos. Essa rápida ou é assimilado o amônio ou ele é
transformar nitrato pela nitrato redutase. O excesso também é armazenado no vacúolo, principalmente na forma de nitrato. Ele é danoso em altas concentrações, tanto para as plantas quanto para os animais. E como ocorre a assimilação de nitrogênio, então? Aqui a parte mais bioquímica, ocorre primeira etapa, a redução do nitrato a nitrito, segunda etapa, a redução do nitrito em amônio, e o terceiro, a conversão do amônio em aminoácidos. Essa conversão nitrito em amônio é muito rápida, e essa passagem do amônio para ser assimilado em aminoácidos é muito rápida também, para evitar que ele se acumule na célula e seja tóxico. Quarta etapa, então, ocorre reações de transaminações, nos quais o nitrogênio é incorporado em outros aminoácidos a partir da glutamina e do glutamato. Então, a incorporação desse amônio ocorre em glutamina ou em glutamato. E depois, esses dois aminoácidos podem ceder esse nitrogênio por transaminação para formar todos os demais aminoácidos. Vamos lá, primeira etapa, então, redução do nitrato a nitrito. Isso ocorre no citossol das raízes ou das folhas, ou seja, no citoplasma. Gasta nicotinamina adenosina dinucleotídeo, né? NADH mais H+, mais 2 elétrons. E transforma, então, nitrato em nitrito. Libera NAD mais água. A segunda etapa, que é a transformação do nitrito a amônia, amônio, né, na verdade, é a transformação do nitrato através de 6 ferredoxinas, mais 6 hidrogênios, mais 6 elétrons, dá origem a um amônio com 6 ferredoxina e 2 águas. Está vendo que há gasto de energia nessas reações. Essa segunda reação, que é a redução do nitrito para amônio, ela ocorre nos plastídeos das raízes ou nos cloroplastos das folhas. Cloroplasto, lembrando que é onde ocorre a fotossíntese nas plantas. Aí, exatamente no lugar onde ocorre a fotossíntese, também ocorre a redução do nitrito a amônio. Terceira etapa, que é a incorporação do amônio em glutamina. Então, nós temos um glutamato que recebe um amônio mais gasto de um ATP, então forma glutamina, mais um ATP, libera um ATP mais fósforo, mais uma glutamina. A glutamina mais 2-oxoglutarato, mais a nicotinamina adenosina dinucleotídeo, ou NAD, né? H mais o H+, forma 2-glutamato mais NAD. Ou a glutamina mais 2-oxoglutarato mais a ferrodoxina pode também formar 2-glutamato e uma ferrodoxina. Então veja que o glutamato mais um amônio forma glutamina. Glutamina pode dar origem a glutamato. Essa reação aqui ocorre nos plastídeos ou nos cloroplastos. Então, a segunda e terceira etapa, que é a conversão de nitrito para amônio e de amônio, assimilação de amônio em glutamina, ocorrem ambas as fases nos cloroplastos ou nos plastídeos. Finalmente, são as reações de transaminações, nas quais o nitrogênio é incorporado em outros aminoácidos a partir da glutamina e glutamato, pela aminotransferase. O que ocorre? Ocorre nada mais, nada menos do que a transferência de um grupamento amino, do glutamato ou da glutamina, para formar outros aminoácidos. E aí nós temos os 20 aminoácidos essenciais que compõem as proteínas, que é valina, leucina, triptofano, prolina, isoleucina, metionina, e etc, etc. E assim, a gente encerra essa primeira parte da parte mais metabólica, né, de assimilação,
e nós vamos ver agora uma parte de avaliação nutricional. O que é uma avaliação nutricional? É ver como que a planta está, né? Se ela está bem nutricionalmente. Se ela está toda amarelada, está acontecendo alguma coisa. Nós temos que ver o que está acontecendo. E a gente tem algumas formas de ver isso. Uma delas é fazer uma análise do tecido da planta. A gente pega o tecido da folha, né, da planta, seca na estufa e manda para o laboratório. E lá eles vão fazer a análise de nutrientes para a gente saber qual é o nível daquele nutriente naquela folha. Se o nível estiver baixo, a gente sabe que está com deficiência e tem que repor. A outra forma é visual. A gente pode olhar uma plantinha, né, e ver que as folhas mais novas estão amarelecidas e talvez possa ser uma deficiência de cálcio. Ou pode ser também uma deficiência de ferro. Então, a gente vai ver alguns casos aqui, como que a gente consegue identificar a deficiência de alguns nutrientes na planta. Como eu disse, aqui não é um curso de nutrição mineral de plantas. Então, a gente não vai aprofundar, a gente não vai sair daqui especialista em avaliação nutricional, mas nós vamos ter uma boa ideia. Os elementos minerais, eles podem ser classificados dependendo da mobilidade. Por que nós estamos estudando isso aqui na avaliação nutricional da planta? Porque se o nutriente é altamente móvel, nitrogênio, potássio, sódio, a gente já identifica que ele rapidamente pode sair de uma planta, de uma folha velha, e ir para uma folha nova, e se a deficiência está ocorrendo na folha velha, pode ser que seja nitrogênio, potássio, fósforo, porque fósforo também é móvel, né? Não é altamente móvel, mas é móvel. Cloro, magnésio, e aqui nós estamos indo na direção da mobilidade. Fósforo é mais móvel do que magnésio. Tem alguns que são parcialmente móveis, enxofre, zinco, cobre, manganês, ferro, molibdênio, principalmente micronutrientes, né? E aqueles que são praticamente imóveis. Não se movem, professor. Eles não se redistribuem dentro da planta. É o caso do boro e do cálcio. São clássicos e característicos. Deficiência em folha velha não vai ser cálcio, a não ser que a planta já estivesse deficiente. Por quê? Porque cálcio vai estar deficiente nas folhas novas, porque ele não consegue se mobilizar das velhas para as novas. Então, se faltar cálcio, imediatamente nós vamos ver deficiência de cálcio nas folhas novas. A diferença da carência de um elemento móvel e imóvel. Folhas velhas demonstram a carência de nutriente móvel, como eu disse, e folhas novas demonstram a carência de nutriente imóvel. Então, nas folhas novas, nós vamos ver muita deficiência de quê? Principalmente de cálcio e boro. De zinco também eu vi, professor. Sim, zinco. Os outros micronutrientes, né, manganês, ferro, ocorre muito em folhas novas. Mas com mais frequência nas folhas velhas, nós vamos identificar a deficiência, a carência de nutrientes muito móveis, né, de alta mobilidade ou bastante móveis, como nitrogênio, potássio, fósforo e etc. Qual a importância dos nutrientes minerais para as plantas? Olha, a gente já viu esse slide anteriormente. Se eu não tiver nitrogênio suficiente, eu vou ter poucos aminoácidos para formar as proteínas, né, para construir proteína. E se eu não tenho proteína, eu não tenho membrana celular e não tem crescimento das plantas. Se eu não tiver nitrogênio, eu também não tenho clorofila. Então, quando tem deficiência nutricional de nitrogênio, tem um amarelecimento da planta, tem pouca clorofila e as plantas ficam mais cloróticas, que nós chamamos. Clorótica quer dizer com deficiência de clorofila, mas a deficiência é de nitrogênio. E para isso nós estudamos um pouco, assim, para entender os nutrientes, né, suas deficiências, as funções dele dentro da planta. Então, o nitrogênio é constituinte de aminoácidos que compõem as proteínas, os ácidos nucleicos, né, que
compõem os que são quem realmente fabrica as proteínas, que levam todo o patrimônio genético para dizer como é que vai ser feita uma proteína, e as coenzimas que fazem todas as reações dentro das plantas. Enxofre faz parte de alguns aminoácidos enxofrados, né? Cisteína e metionina, e das coenzimas. Fósforo faz parte dos ácidos nucleicos, das coenzimas, dos fosfolipídios, que compõem as membranas celulares, e do ATP, que é adenosino trifosfato, que é o pacotezinho de energia que fica andando dentro da planta, dentro das células, né? Potássio é um cofator de mais de 40 enzimas e é importante na manutenção do turgor celular. Então, o potássio dentro do vacúolo ele é fundamental para manter a água dentro do vacúolo e, com isso, manter a célula túrgida. Cálcio é um cofator de algumas enzimas, ele atua, né, principalmente como mensageiro celular, dizendo para algumas reações químicas acontecerem ou não, ou algum acontecimento na membrana celular, que depende de cálcio como mensageiro. E ele é o constituinte da lamela média. O cálcio é que dá a estruturação, né, das paredes celulares para que ela tenha rigidez. Aí, faltando cálcio, geralmente as células elas sofrem plasmólise e morrem, que é o que a gente chama de queima da folha. O magnésio é o principal constituinte, né, que ele fica no centro da clorofila. E é ele que é o responsável pela acepção da energia da luz, para fazer a fotossíntese e fazer os constituintes, a produção, né, da planta. O cloro participa de algumas reações fotossintéticas. O ferro faz parte dos citocromos, principalmente na respiração, ele é fundamental, na fotossíntese e na fixação do nitrogênio, principalmente ferrotoxinas. O boro faz parte da parede celular e no metabolismo do ácido nucleico. O boro, ele estabiliza a parede celular. Então, a falta de boro, muitas vezes, a folha fica com má conformação, o fruto fica com má conformação por falta de boro. Manganês é um cofator também para algumas enzimas, né, de desidrogenase, descarboxilases, quinases, oxidases e peroxidases, que faz a decomposição da água, a água oxigenada. Nós vamos estudar mais à frente. O sódio, ele, principalmente nas plantas C4 e nas CAN, né, que são do metabolismo ácido das crassuláceas, ele mantém o turgor celular. Então, o sódio ele é muito importante para o turgor, tanto quanto o potássio, só que em menor quantidade. O zinco é um constituinte de várias desidrogenases, ele participa no metabolismo, né, dessas enzimas. O cobre também é o constituinte de várias oxidases, algumas enzimas. O níquel é constituinte da urease, que é outra enzima. O molibdênio é constituinte de várias nitrogenases. Por isso que o molibdênio é tão importante na assimilação de nitrogênio. Diagnose visual, então, uma das formas de avaliação nutricional que a gente vai estudar hoje. Os sintomas de deficiência de nitrogênio, eles são muito característicos nas folhas mais velhas. Ele é o nutriente mais limitante na agricultura, porque ele chivia muito rápido e volatiliza muito. Então, quem gosta de fazer adubação com ureia sabe que, às vezes, pode ter uma perda de até 40% de nitrogênio, se o solo não estiver bem úmido, na forma de gases a partir da desnitrificação do nitrogênio da ureia. É um sintoma que se apresenta em maior frequência, não apresenta-se em maior frequência, é de fácil diagnóstico e é um amarelecimento, né, clorose. Inicia sempre nas folhas mais velhas. Professor, mas eu vi até a folha nova estava amarelecida. Bom, quando a falta é grande em toda a planta, vai amarecer toda ela.
Aqui nós temos uma deficiência de nitrogênio. Veja que o nitrogênio das folhas mais velhas está suprindo as folhas mais novas, que ainda estão esverdeadas. Esse amarelecimento é bem homogêneo, né, na folha inteira. Por quê? Porque é falta de clorofila mesmo. E pode também levar aos frutos pequenos com a casca muito fina. Aqui é uma deficiência generalizada em nitrogênio em café arábica, toda amarelecida. Pode acontecer depois de muita chuva? Pode. Pode acontecer em épocas mais secas? Também, por falta de água para absorção do nutriente. Aqui outra deficiência de nitrogênio, não sei se vocês conseguem ver bem, mas as folhas mais velhas aqui são as mais amarelecidas e as folhas mais novas um pouco mais esverdeadas. Uma planta dessa que está com alta produtividade precisa de muito nitrogênio para toda a produtividade dela, toda a produção dela, desculpa. Aqui também, ó, nitrogênio nas folhas mais velhas de mamoeiro. Aqui uma deficiência de nitrogênio em eucalipto. Vejam que algumas folhas estão amarelecidas, pode ficar até avermelhadas, mas não confunda essa deficiência de nitrogênio com de fósforo, porque pode acontecer ao mesmo tempo as duas. Fósforo traz uma característica mais avermelhada da folha, principalmente em eucalipto. Em milho, as folhas mais velhas, mais baixeiras, com deficiência de nitrogênio, elas ficam mais amareladas, amarelecidas, né? Ou cloróticas. Deficiência de nitrogênio em pupunha. Pupunha é um palmito. As folhas mais velhas amarelecidas. Fósforo. O diagnóstico é um pouco mais difícil, né? A frequência de sintoma é mais raro, porque a planta consegue conviver com pouco fósforo. O fósforo, ela precisa na quantidade em torno de 10% do nitrogênio da planta inteira. Inicia nas folhas mais velhas, porque o fósforo também é móvel na planta, e leva a uma cor verde azulada ou manchas pardas. Então, no milho, é muito comum as plântulas com deficiência de fósforo ficam meio azuladas, meio arroxeadas. Deficiência de fósforo em folha e fruto de laranja. Vejo que tem uma deficiência, né, de lóculos no fruto, folhas mais amarelecidas, mais arroxeadas. Faltando fósforo, engrossamento da casca, menos lóculos, né, como eu disse, e às vezes até o miolinho aqui um pouco falhado, né, em termos de lóculo. Deficiência de fósforo em banana, também a mancha nas folhas mais velhas. Deficiência de fósforo em eucalipto, como eu disse, pode levar a um envermelhamento das folhas, né? Às vezes ficam um pouco azuladas. Potássio é um nutriente que tem uma frequência de sintoma médio, também é móvel, né? Então ocorre nas folhas mais velhas, mas principalmente ocorre necrose nas margens e nas pontas das folhas. Inicia nas folhas mais velhas e pode ter redução no tamanho dos frutos. E queda nos frutos também é muito comum quando tem falta de potássio. Às vezes tem rachaduras, né, por problema de absorção de potássio. O fruto, principalmente citros, ele consegue rachar. A deficiência de potássio em café arábica, ó, queima das folhas mais velhas, mas principalmente nas bordas. Folha com deficiência de potássio, folha de uma... Deve ser milho aqui, né? A borda também com uma certa queima. Queda de frutos, principalmente em citros, isso é muito comum. Deficiência de potássio. Deficiência de potássio também dá uma trinca do albedo, né? Ele trinca, isso é muito comum, principalmente depois de um período de seca, quando a planta absorve a água, ele aumenta muito a pressão e racha o fruto.
Deficiência de potássio em folhas de bananeira, sempre nas folhas mais velhas, e começando das bordas. Deficiência de potássio em uva, também nas bordas das folhas, queima das bordas. Cálcio, ele é um nutriente que tem uma deficiência assim, média, né? Não é tão comum. Clorose também é na margem das folhas, porém, as folhas mais novas. Por quê? O cálcio não se movimenta. Então, quando ocorre a subida da seiva com pouco cálcio, não é suficiente para atender a formação das paredes das células da região de crescimento, a parte mais nova da planta, e essas células crescem e a parede não se mantém, e aí ocorre a plasmólise das células e a morte. E aí a queima de folhas mais novas ocorre. Isso é chamada também de queima de bordas, principalmente em alface, isso é muito comum. As folhas mais novas também são de tamanho reduzido e formato alongado. As pontas, às vezes acontece delas estarem em forma de gancho e ocorre morte das pontas e das raízes. Então, quando falta cálcio, há um engrossamento das raízes e a morte das pontinhas das raízes. Muito parecido com o que ocorre quando tem toxidez de alumínio. Frutos deformados também com fundo preto, principalmente em tomate. Isso é muito clássico em tomate. Deficiência de cálcio em citros, nas folhas mais novas. Deficiência de cálcio em laranja, também a rachadura nos frutos. Às vezes acontece isso com potássio ou com o cálcio. Deficiência de cálcio em período seco, seguido de período chuvoso, tanto para potássio quanto cálcio pode acontecer isso. Então, quando ocorre uma deficiência de cálcio, que vem muita água, né, após um período chuvoso, o fruto, as células se enchem de água e ele não consegue ter resistência suficiente e o fruto sofre rachadura. Fundo preto em tomate. Deficiência de cálcio em folhas novas de café arábica. Deficiência de cálcio em morango, folhas mais novas com queima de bordas. Ou tip burn, muito comum em morango e em alface. Porque a planta cresce muito rápido e não tem cálcio suficiente na seiva para atender ao crescimento dessas células. Em alface, a queima de bordas. São fotos de trabalhos meus lá dos Estados Unidos. Magnésio é um sintoma que também não ocorre assim com tanta frequência, mas acontece. E a clorose é internerval das folhas mais velhas, ou seja, a parte onde faz fotossíntese, né, onde deveria ter mais clorofila, ela fica mais amarelada. Esse amarelo é baixeiro e pode acontecer também um fruto oco em tomate. Vamos ver. Aqui nós temos uma deficiência de magnésio em tomateiro, onde a gente vê a região internerval bem clorótica, né? Exatamente onde deveria ter mais magnésio para poder fazer fotossíntese, né? Então tem uma deficiência muito grande de magnésio aqui e por conseguinte nós não temos clorofila suficiente, por isso que não está verdinho aqui nessa parte. Aqui mais deficiência de magnésio em tomateiro também, sempre o amadurecimento internerval. O fruto oco, né, que é deficiência de magnésio, a gente já viu isso no supermercado, mas não sabia o que era, né? Deficiência de magnésio em citros. Você vejam que as folhas velhas têm um amadurecimento da ponta para o pecíolo, formando um V invertido. Da ponta para o pecíolo. Um V invertido, tá vendo? Deficiência de magnésio em café arábica também. Sempre o amadurecimento internerval.
Em uva, mesma coisa, amarelecimento entre as nervuras. Enxofre é raro, dá uma clorose nas folhas mais novas, mas é um amarelecimento mais uniforme. Veja, ó, parece até um bronzeado, né? Em café arábica, essa deficiência de nitrogênio. Uma outra deficiência de nitrogênio em bananeira. Veja que é um sintoma um pouco mais complicado, né, de se detectar a campo. Deficiência de enxofre em folhas mais novas e mais cloróticas, essa esquerda, em relação a essa mais velha, deficiência de enxofre também em milho. Deficiência de zinco não é tão simples, não é comum acontecer, mas é fácil de identificar a deficiência de zinco. Vou mostrar mais à frente. As folhas mais novas têm o tamanho reduzido, formato alongado, e os internóides são curtos. A formação de uma roseta também na ponta dos ramos. A deficiência de zinco em citros, a formação de folhas pequenas, tipo uma rosetazinha. Encurtamento de internós é a coisa mais comum que existe em deficiência de zinco, principalmente cafeeiro, aqui é citros, né? Olha o que acontece deficiência de zinco. Aparece uma rosetazinha e o internó é bem curtinho. Deficiência de zinco em bananeira, os frutos pequenos. Deficiência de zinco é muito interessante porque formam faixas, né, cloróticas em milho, por exemplo, em cana-de-açúcar. Em uva também pode acontecer deficiência de zinco. Boro é médio, as folhas mais novas têm um tamanho reduzido e um formato deformado. É muito comum a deformação das folhas e dos frutos, morte do meristema apical, formação de galhos em leque, tipo uma vassourinha de bruxa, né? A rachadura do caule pode acontecer, tomateiro acontece muito, e os frutos deformados, morango, tomate. Deficiência de boro em café arábica, morte do ponteiro e a formação de uma vassoura, envassouramento. Olha, isso daqui é muito característico, parece uma vassourinha. Em café também. Deficiência de boro também pode provocar deformação das folhas, café também. Deficiência de boro em tomateiro, envassouramento da ponta da planta. Rachadura do tomateiro por deficiência de boro. Mais deficiência de boro, rachadura do tomate. Deficiência de boro provoca a formação, má formação dos frutos e de folhas. Casca grossa, né, irregular. Mais deficiência de boro, formação de uma casca irregular, engrossamento. Deficiência de boro em morango, má formação dos frutos. Deficiência de boro, folhas quebradiças e espesso perfilhamento, pode acontecer em gramíneas. Deficiência de boro em mamoeiro pode levar a má formação das folhas também. Frutos deformados em mamoeiro, em função de deficiência de boro. Mandioca também pode acontecer, mas principalmente em plantas que têm frutos. Deficiência de boro em banana. Cobre é raro, folhas verdes escuras encurvadas para baixo com nervuras salientes, forma de costela. Deficiência de cobre em café arábica. Olha a folha encostelada aqui, ó. Aqui. Deficiência de cobre também causa clorose, né, uniforme.
com pontuações verdes em gramíneas. Olha os pontinhos verdes aqui. Ferro também não é muito comum, mas tem muitas folhas novas cloróticas, branqueamento com nervuras verdes. A necrose nas folhas causadas pelo sol. Então, ferro é tudo reticulada a folha, bem reticulada. Um pouco diferente da deficiência de magnésio. Deficiência de ferro em bananeira. Deficiência de ferro em roseira, ó, bem reticulada. Deficiência de ferro em café arábica, também bem reticuladinha. Deficiência de ferro em café arábica pode até levar ao embranquecimento da folha. Manganês, folhas novas cloróticas com nervuras verdes, folhas com formato anormal. Então, também, ó, bastante clorótica, internerval. Deficiência de manganês em conilon, essa planta provavelmente recebeu muito calcário e acabou levando a deficiência dela em manganês. Deficiência de manganês em citros, também, mesmo sintoma, internerval, amadurecimento. Deficiência de manganês maracujá, bem característico. Deficiência de manganês em bananeira. Deficiência de manganês na uva, bem característico. E para tratar as deficiências, a gente pode usar fertilizantes simples, subfosfato, nitrato de amônio, nitrato de cálcio, etc. Fertilizante misto, né? Todo mundo já ouviu falar em NPK, 10-14-10, 4-14-8, que é famoso, né? Fertilizantes orgânicos, que originam-se de resíduos de plantas e animais e depósitos naturais de rocha, que são os famosos compostos. Então, nós podemos repor os nutrientes adicionando os adubos ao solo, nos fertilizantes, pulverizando, que é muito comum para micronutrientes, ou adicionando os compostos diretamente ao solo. Então, há muitas formas de repor nutrientes. Nós vamos estudar isso lá para frente, na fertilidade do solo e na disciplina de nutrição mineral de plantas. E aqui a gente encerra esse quarto capítulo. Espero que a gente tenha dado uma noção do que seja nutrição mineral de plantas, mas aqui olhando mais para a fisiologia vegetal. Obrigado.